Este vídeo serve como livro Meditações, de Marco Aurélio, com ensinamentos para viver uma vida plena, de felicidade e propósito. Além dos conceitos, vamos ver citações de Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio, com exercícios para aplicar os ensinamentos estoicos no seu dia a dia. Assim como as meditações do imperador filósofo, este vídeo pode ser revisitado diversas vezes, sempre que você precisar de uma dose de inspiração, reflexão e orientação. Tenha um propósito claro. Julga-te digno de toda palavra e ação de acordo com a natureza, e que a crítica que alguns suscitarão a seu propósito não te desvie do teu caminho. Pelo contrário, se é bom ter agido e ter falado, não te consideres indigno. Marco Aurélio. Os estoicos defendiam que devemos viver de acordo com a nossa natureza racional, buscando contribuir para o bem comum. Por isso, antes de pensar em subir na vida, pense em qual é o seu propósito maior, o que você quer fazer com o seu sucesso e como ele pode ajudar você e os outros. Ter um propósito claro vai te dar motivação, direção e sentido para as suas ações. Exercícios para elucidar quais são seus propósitos são: Exercício 1. Reflita sobre os seus valores e princípios. O que é importante para você? O que você considera certo e errado? Quais são as qualidades que você admira e quer desenvolver em si mesmo? Essas perguntas podem nos ajudar a definir os nossos valores e princípios, que são a base do nosso propósito. Eles nos dão uma direção e um critério para avaliar as nossas ações e escolhas. Exercício 2. Escreva uma declaração de missão pessoal. Uma declaração de missão pessoal é uma frase ou um parágrafo que resume o seu propósito na vida. Ela deve expressar o seu objetivo principal, o seu papel no mundo, e o seu impacto desejado. Por exemplo, a declaração de missão pessoal de um estoico pode ser: viver de acordo com a natureza, servir à humanidade e buscar a sabedoria. Exercício 3. Estabeleça metas e planos de ação. Depois de ter uma declaração de missão pessoal, você pode estabelecer metas e planos de ação que estejam alinhados com o seu propósito. Exercício 4. Revise e ajuste o seu propósito periodicamente. O nosso propósito não é algo fixo e imutável. Ele pode evoluir e se adaptar às circunstâncias da vida. Por isso, é importante revisar e ajustar o nosso propósito periodicamente, para verificar se ele ainda reflete os nossos valores e princípios, se ele ainda nos inspira e nos desafia, e se ele ainda está sendo cumprido pelas nossas ações. Ter um propósito claro pode trazer vários benefícios para a nossa vida. Aqui estão exemplos. Ter um propósito claro nos dá sentido e satisfação. Quando temos um propósito claro, sabemos o porquê das nossas ações, e podemos ver o valor e o impacto delas. Isso nos faz sentir que estamos realizando o nosso potencial. Ter um propósito claro nos dá motivação e resiliência. Quando temos um propósito claro, temos uma razão para acordar todos os dias, e para enfrentar os desafios e as dificuldades que surgem no caminho. Ter um propósito claro nos dá orientação e foco. Quando temos um propósito claro, temos uma visão de onde queremos chegar, e de como vamos chegar lá. Isso nos dá orientação para tomar decisões coerentes com o nosso propósito, e foco para priorizar as atividades mais importantes e eliminar as distrações. 2. Seja grato pelo que você tem. A gratidão retorna em grande medida a si mesma. Não há um homem que, quando tenha beneficiado o seu próximo, não se tenha beneficiado. Não quero dizer que quem você ajudou desejará ajudá-lo, mas que a recompensa por todas as virtudes está nas próprias virtudes, pois elas não são praticadas com vista à recompensa. Sêneca. A gratidão é uma virtude que os estoicos valorizavam muito, pois ela nos ajuda a reconhecer os benefícios que recebemos da vida e dos outros, e a cultivar uma atitude de apreço e contentamento. Alguns exercícios para desenvolver a gratidão são: Exercício 1. Faça uma lista das coisas boas da sua vida. Pode ser desde as mais básicas, como ter comida, água, abrigo e saúde, até as mais específicas, como ter um emprego,
uma família ou um animal de estimação. Tente fazer essa lista todos os dias, de preferência pela manhã ou à noite, e acrescente pelo menos um item novo a cada vez. Isso vai te ajudar a perceber a abundância de coisas positivas que existem na sua vida, e a não dar nada por garantido. Exercício 2. Escreva uma carta de agradecimento para alguém que te fez bem. Pense em uma pessoa que teve um impacto positivo na sua vida, seja por um gesto, uma palavra, um ensinamento ou um exemplo. Pode ser alguém que você conhece pessoalmente ou não, alguém que ainda está vivo ou não. Escreva uma carta expressando o seu reconhecimento pelo que essa pessoa fez por você, e explicando como isso te influenciou de forma positiva. Exercício 3. Medite sobre a impermanência das coisas. Lembre-se de que tudo que existe está sujeito à mudança, ao desgaste. Nada é eterno nem permanente. Isso significa que devemos aproveitar o momento presente, e não adiar a nossa felicidade para o futuro ou para o passado. Também significa que devemos aceitar as coisas como elas são, e não nos apegar excessivamente a elas. Isso vai te ajudar a desenvolver uma atitude de desapego e tranquilidade diante das vicissitudes da vida. Ser grato pode trazer benefícios para a sua vida. Aqui estão exemplos. A gratidão te torna mais feliz. Vários estudos mostram que as pessoas que praticam a gratidão regularmente são mais felizes, otimistas e satisfeitas com suas vidas do que as que não praticam. E a gratidão te torna mais saudável. A gratidão também tem efeitos positivos na sua saúde física e mental. As pessoas que são gratas tendem a ter menos estresse e uma melhor qualidade do sono. 3. Controle o que está sob o seu poder. Das coisas existentes, algumas são encargos nossos, outras não. São encargos nossos o juízo, o impulso, o desejo, a repulsa, em suma, tudo quanto seja ação nossa. Epíteto. O estoicismo é uma filosofia de vida que nos ensina a lidar com as adversidades e as emoções de forma racional e equilibrada. Uma das ideias centrais do estoicismo é a distinção entre o que está sob o nosso controle e o que não está. Segundo os estoicos, devemos focar apenas no que depende de nós, como as nossas atitudes, as nossas escolhas e os nossos valores, e aceitar com serenidade o que está fora do nosso alcance, como os acontecimentos externos, as opiniões alheias e os resultados das nossas ações. Mas como podemos praticar esse princípio no nosso dia a dia? Aqui estão exercícios que podem nos ajudar a controlar o que está sob o nosso poder. Exercício 1. Faça um diário de reflexão. Escreva todos os dias sobre os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Analise se você agiu de acordo com os seus princípios, se você se deixou levar por impulsos irracionais ou se você se preocupou com coisas que não dependiam de você. A escrita é uma forma de organizar a mente, de reconhecer os nossos erros e de planejar as nossas melhorias. Exercício 2. Exercite a virtude. A virtude é a excelência moral, a capacidade de agir de forma correta, justa e honrada em qualquer situação. Os estoicos consideravam a virtude como o único bem verdadeiro e o único que depende inteiramente de nós. Para exercitar a virtude, devemos nos perguntar constantemente: o que um sábio faria nessa situação? O que é o melhor para mim e para os outros? O que é coerente com os meus valores? Exercício 3. Cultive a imparcialidade. Os estoicismo chama as coisas fora de nosso controle como indiferentes, pois elas não são nem boas nem más em si mesmas, mas dependem da forma como as usamos ou interpretamos. Essa habilidade de discernir sobre o que está sobre nosso poder tem a capacidade de nos trazer vários benefícios, como aumentar a nossa autoconsciência e o nosso autocontrole, melhorar as nossas relações interpessoais, fortalecer a nossa autoestima e a nossa confiança. 4. Evite os desejos irracionais. Se alguma vez te voltares para as coisas exteriores por desejares agradar alguém, sabe que perdeste o rumo. Epíteto. Os estoicos consideravam os desejos irracionais como uma fonte de sofrimento e de desvio da virtude.
Eles nos levam a gastar mais do que podemos, a comprar coisas que não precisamos, a nos endividar e a nos frustrar. Por isso, evite os desejos irracionais, seja moderado no consumo, tenha uma vida simples e frugal, não se deixe levar pela moda, não se iluda com promessas de ganhos fáceis e rápidos. Mas como evitar os desejos irracionais? Aqui estão exercícios que podem ajudar. Exercício 1. Distinguir entre o que está sob o nosso controle e o que não está. Os estoicos afirmam que só podemos controlar as nossas ações, as nossas escolhas e as nossas atitudes. Tudo o mais está fora do nosso alcance: a saúde, a riqueza, a fama, o reconhecimento, as opiniões alheias. Portanto, devemos focar no que podemos fazer, sem nos deixarmos abalar pelas adversidades ou nos iludirmos pelas facilidades. Exercício 2. Praticar a autossuficiência. Os estoicos defendem que devemos buscar a felicidade dentro de nós mesmos, e não nas coisas externas. A felicidade é um estado de espírito, uma disposição interna, que depende da nossa sabedoria e da nossa virtude. Não precisamos de nada mais para sermos felizes, pois temos tudo o que precisamos dentro de nós. Assim, devemos cultivar a nossa independência, a nossa autonomia e a nossa autoestima, sem nos deixarmos influenciar pelos desejos alheios ou pelas modas passageiras. Exercício 3. Preparação para as adversidades. Os estoicos nos aconselhavam a imaginar antecipadamente as situações difíceis que poderíamos enfrentar na vida e como reagiríamos a elas com sabedoria e coragem. Ao fazer isso, nos fortalecemos mentalmente para lidar com os obstáculos e os desafios que surgirem no nosso caminho. Isso nos livra do desejo irracional de fugir dos problemas e de nos lamentar das dificuldades. Esses exercícios podem nos ajudar a evitar os desejos irracionais e alguns exemplos de benefícios que podemos obter são: ter mais paz de espírito e menos estresse, ser mais autoconfiante e menos inseguro, aumento na satisfação e diminuição na ocorrência de frustrações. 5. Pratique a autodisciplina. Portanto, mantenha a mente disciplinada para entender e suportar seu próprio destino, e deixar que ela tenha conhecimento de que não existe nada que a fortuna não se atreva. Sêneca. Os estoicos valorizavam a autodisciplina como uma forma de dominar as paixões e de agir racionalmente. A autodisciplina é essencial para o sucesso. Ela nos ajuda a cumprir nossas metas, a seguir nosso planejamento, a economizar, a resistir às tentações e aos impulsos. Para praticar a autodisciplina, os seguintes exercícios são possíveis. Exercício 1. Pratique o contentamento. Os estoicos nos ensinam a ser gratos pelo que temos, e não cobiçar o que não temos. Eles nos convidam a apreciar as coisas simples da vida, e não se deixar levar pela ganância, pela inveja ou pelo orgulho. Ao praticar o contentamento, nós nos tornamos mais satisfeitos com o nosso presente, e menos ansiosos pelo futuro. Isso nos ajuda a evitar o estresse, a frustração e a insatisfação. Exercício 2. Pratique a moderação. Os estoicos nos aconselham a evitar os excessos, tanto no consumo quanto no prazer. Eles nos alertam para os perigos da gula, da luxúria, da preguiça e da ira. Ao praticar a moderação, nós nos preservamos de vícios, doenças, conflitos e arrependimentos. Isso nos ajuda a manter a saúde, a harmonia, a produtividade e a serenidade. Exercício 3. Pratique a resiliência. Os estoicos nos inspiram a enfrentar as adversidades com coragem e sabedoria. Eles nos lembram que nem tudo está sob o nosso controle, mas que podemos controlar a nossa reação diante dos acontecimentos. Ao praticar a resiliência, nós nos adaptamos às mudanças, superamos os obstáculos, aprendemos com os erros e crescemos com os desafios. Isso nos ajuda a desenvolver a confiança, a criatividade, a humildade e a excelência. Esses são alguns exemplos de exercícios estoicos para praticar a autodisciplina. Eles podem nos trazer benefícios em diversas áreas da nossa vida, como na saúde, ao cuidarmos do nosso corpo e da nossa mente,
Prevenimos doenças, aumentamos a nossa energia e melhoramos o nosso humor. No trabalho, ao sermos produtivos, responsáveis e criativos, melhoramos o nosso desempenho, conquistamos reconhecimento e satisfação profissional. Nos relacionamentos, ao sermos gentis, respeitosos e empáticos, fortalecemos os nossos laços afetivos, evitamos conflitos e promovemos harmonia. 6. Aprenda com os seus erros. Sempre que de forma errônea te despertes de teu sonho, lembra-te de que está de acordo com tua constituição e com tua natureza corresponder com ações úteis à comunidade, e que dormir é também comum aos seres irracionais. Marco Aurélio. Os estoicos viam os erros como oportunidades de aprendizado e de melhoria. Eles não se deixavam abater pelas falhas, mas sim buscavam entender as causas e as consequências dos seus atos e corrigir os seus defeitos. Aprenda com os seus erros, não se culpe nem se vitimize pelos seus fracassos, mas sim analise onde você errou e como pode evitar repetir os mesmos erros no futuro. Os erros fazem parte do processo de aprendizagem e devemos usá-los como oportunidades para melhorar. Exercícios para se tornar mais sábio com seus erros são: Exercício 1. Reflita sobre os seus erros. O primeiro passo para aprender com os seus erros é reconhecê-los e analisá-los. Você pode fazer isso escrevendo um diário, conversando com alguém de confiança ou simplesmente pensando sobre o que aconteceu. O objetivo é identificar o que você fez de errado, por que você fez isso e o que você pode fazer diferente da próxima vez. Isso vai ajudar você a evitar repetir os mesmos erros e a desenvolver novas habilidades. Exercício 2. Pratique a autocompaixão. O segundo passo para aprender com os seus erros é perdoar-se por eles. Muitas vezes, somos muito duros conosco mesmos quando erramos e nos sentimos culpados, envergonhados ou frustrados. Isso pode prejudicar a nossa autoestima e a nossa motivação. Os estoicos nos ensinam a ser gentis conosco mesmos e a lembrar que somos humanos e imperfeitos. Eles também nos lembram que os erros não definem quem somos, mas sim como reagimos a eles. Exercício 3. Aplique o que aprendeu. O quarto passo para aprender com os seus erros é colocar em prática o que aprendeu com eles. Não basta apenas refletir, perdoar e agradecer pelos nossos erros. É preciso também mudar as nossas atitudes e comportamentos. Os estoicos nos orientam a agir com virtude e sabedoria em todas as situações, buscando o bem comum e o nosso próprio bem-estar. Os benefícios que obtemos. Aprender com os seus erros pode melhorar o seu desempenho profissional, pois você vai adquirir mais conhecimento, experiência e confiança para enfrentar novos desafios e resolver problemas. Aprender com os seus erros pode melhorar o seu relacionamento interpessoal, pois você vai desenvolver mais empatia, respeito e compreensão pelas outras pessoas, além de saber lidar melhor com conflitos e críticas. Aprender com os seus erros pode melhorar o seu bem-estar emocional, pois você vai reduzir o seu estresse, aumentar a sua autoestima e autoconfiança, e cultivar uma atitude positiva e otimista diante da vida. 7. Busque o conhecimento. Existe algo mais agradável que a própria sabedoria, sempre que consideres que a estabilidade e o progresso procedem em todas as circunstâncias da faculdade da inteligência e da ciência? Marco Aurélio. Os estoicos eram ávidos leitores e estudiosos de diversas áreas do saber. Eles sabiam que o conhecimento é uma fonte de poder e de liberdade. Busque o conhecimento, leia livros, revistas, assista a vídeos, faça cursos, participe de eventos, converse com pessoas que sabem mais do que você. Exercício 1. Leia livros clássicos de filosofia, especialmente os estoicos. Eles contêm ensinamentos valiosos sobre como viver bem, lidar com as adversidades e cultivar o autocontrole. Além disso, eles estimulam o pensamento crítico e a reflexão sobre questões fundamentais da existência. Exercício 2. Pratique a escrita reflexiva. Escrever sobre seus pensamentos, sentimentos e experiências é uma forma de organizar suas ideias, expressar suas emoções e aprender com seus erros.
Você pode usar um diário, um blog ou uma carta para si mesmo como ferramentas para essa prática. Exercício 3. Aprenda algo novo todos os dias. Seja curioso e busque expandir seus horizontes. Você pode aprender um idioma, um instrumento, uma habilidade ou um hobby. O importante é manter a mente aberta e ativa, e não se acomodar na zona de conforto. Exercício 4. Dialogue com pessoas diferentes. Trocar ideias e opiniões com pessoas que têm perspectivas diferentes das suas é uma forma de enriquecer seu conhecimento, ampliar sua visão de mundo e desenvolver sua tolerância. Você pode participar de grupos, fóruns, podcasts ou eventos sobre temas de seu interesse. Esses exercícios podem trazer vários benefícios para a sua vida, tais como melhorar sua autoestima e confiança. Ao buscar o conhecimento, você se torna mais consciente de suas potencialidades e limitações, e mais capaz de reconhecer seus valores e méritos. Aumentar sua resiliência e serenidade. Ao buscar o conhecimento, você aprende a lidar melhor com as dificuldades e os desafios da vida, e a manter uma atitude positiva e equilibrada diante das circunstâncias. Enriquecer suas relações interpessoais. Ao buscar o conhecimento, você melhora sua comunicação, sua empatia e sua colaboração com os outros, e fortalece seus laços afetivos e sociais. 8. Seja flexível e adaptável. A alegria de um homem sábio, por outro lado, é um tecido entrelaçado, quebrada por nenhum acontecimento casual e ou mudança de sorte. Sêneca. Os estoicos entendiam que o mundo está em constante mudança e que devemos nos adaptar às novas circunstâncias. Eles não se apegavam ao passado nem resistiam ao novo, mas sim abraçavam as mudanças com curiosidade e criatividade. Para cultivar essa atitude, podemos praticar os seguintes exercícios. Exercício 1. Praticar a gratidão pelas coisas boas que temos e pelas dificuldades que superamos. Isso nos ajuda a valorizar o que temos e a não nos apegarmos ao que não temos. Exercício 2. Imaginar os cenários mais desfavoráveis que podem acontecer e como lidaríamos com eles. Isso nos prepara para enfrentar os desafios com coragem e serenidade. Exercício 3. Expor-nos voluntariamente a situações desafiadoras, como um banho frio, um jejum ou uma tarefa difícil. Isso nos fortalece mentalmente e nos torna mais resilientes. Os benefícios de ser flexível e adaptável são inúmeros. Alguns deles são: maior paz de espírito, pois não nos perturbamos com o que não podemos mudar. Ter mais confiança em nós mesmos, pois sabemos que podemos lidar com qualquer situação. Ser mais criativo, pois buscamos soluções alternativas para os problemas. 9. Seja generoso e solidário. Quando vires alguém aflito, chorando pela ausência do filho ou pela perda de suas coisas, toma cuidado para que a representação de que ele esteja envolto em males externos não te arrebate. No entanto, não hesites em solidarizar-te com ele com tuas palavras, e caso caiba, em lamentar-te junto. Epíteto. Os estoicos acreditavam que somos parte de uma grande comunidade humana e que devemos ajudar uns aos outros. Eles praticavam a generosidade e a solidariedade, não por interesse ou obrigação, mas por dever moral e por gratidão. Seja generoso e solidário. Compartilhe o seu conhecimento, o seu tempo, com quem precisa. Doe para causas sociais. Apoie projetos que fazem a diferença. Ajude quem está começando. Não seja egoísta nem mesquinho, mas sim altruísta e benevolente. Alguns exercícios que podem ajudar a desenvolver essa atitude são: Exercício 1. Doar parte do seu tempo, dinheiro ou recursos para uma causa que você considere importante. Exercício 2. Compartilhar seus conhecimentos, habilidades ou experiências com outras pessoas que possam se beneficiar deles. Exercício 3. Expressar gratidão e reconhecimento pelas pessoas que fazem parte da sua vida e contribuem para o seu bem-estar. Os benefícios de ser generoso e solidário são: aumentar a sua felicidade e satisfação pessoal, pois você agirá de acordo com a sua natureza racional e social.
Fortalecer os seus laços afetivos e relacionamentos interpessoais, pois você estará demonstrando respeito, cuidado e compaixão pelos outros. Contribuir para o bem comum e para a harmonia do universo, pois você cooperará com a ordem natural das coisas e com a providência divina. 10. Tenha integridade e honestidade. Fixa, a partir de agora, um caráter e um padrão para ti próprio, que guardarás quando estiveres sozinho, ou quando te encontrares com outros. Epíteto. Os estoicos defendiam que devemos agir de acordo com a nossa consciência e com os nossos valores, sem nos deixar corromper ou influenciar por interesses escusos. Eles prezavam pela integridade e pela honestidade, não só consigo mesmos, mas também com os outros. Tenha integridade e honestidade. Aqui estão 4 exercícios que os estoicos recomendam para cultivar a integridade e a honestidade no nosso dia a dia. Exercício 1. Examine-se a si mesmo. Todos os dias, faça uma revisão do seu comportamento e avalie se agiu de acordo com os seus valores e deveres. Reconheça os seus erros, arrependa-se deles e proponha-se a corrigi-los. Agradeça as suas conquistas, mas não se envaideça nem se acomode. Mantenha-se sempre atento e vigilante aos seus pensamentos, palavras e ações. Exercício 2. Pratique o autocontrole. Evite ceder aos impulsos irracionais que o levam a agir contra a sua consciência ou a prejudicar os outros. Resista às tentações que o desviam do seu propósito ou que comprometem a sua integridade. Não se deixe levar pelas emoções negativas, como a raiva, o medo, a inveja ou o ressentimento. Use a razão para moderar os seus desejos e paixões. Exercício 3. Seja fiel aos seus princípios. Não mude de opinião ou de conduta conforme as circunstâncias ou as conveniências. Não se adapte aos costumes ou às opiniões da maioria, se eles forem contrários à sua ética. Não se intimide nem se submeta à pressão dos outros. Defenda os seus valores com firmeza e coragem, mesmo que isso lhe custe sacrifícios ou perdas. Os benefícios que podemos obter ao praticar a integridade e a honestidade. Paz de espírito. Ao agir com integridade e honestidade, evitamos o remorso, a culpa e o arrependimento que nos causam angústia e sofrimento. Também evitamos os conflitos, as disputas e as inimizades que nos perturbam e nos afastam da tranquilidade. Liberdade e autonomia. Ao agir com integridade e honestidade, não dependemos nem nos submetemos à vontade ou ao julgamento dos outros, pois seguimos os nossos próprios critérios e convicções. 11. Tenha coragem e persistência. A focar a mente para pensamentos de outras coisas, e assim, afastar-se da dor. Lembre-se de que atos honrados ou corajosos que fez, considere o lado bom de sua própria vida. Sêneca. Os estoicos admiravam a coragem e a persistência como virtudes essenciais para enfrentar as dificuldades e superar os obstáculos. Eles não se intimidavam nem desistiam diante dos problemas, mas sim os encaravam com determinação e confiança. Tenha coragem e persistência, não tenha medo de arriscar nem de errar, mas sim assuma a responsabilidade pelas suas decisões e pelas suas consequências. Não se desanime nem se acomode diante dos fracassos ou dos sucessos, mas sim continue buscando seus objetivos. Segue alguns exercícios para ser corajoso. Exercício 1. Enfrente seus medos. Um dos maiores obstáculos para a coragem é o medo. O medo pode nos paralisar, nos fazer desistir ou nos impedir de tentar algo novo. Por isso, é importante enfrentar seus medos, em vez de fugir deles. Uma forma de fazer isso é identificar o que você teme e expor-se gradualmente a essa situação, até que ela perca o poder sobre você. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, comece fazendo pequenas apresentações para um grupo de amigos, depois para um público maior, até que você se sinta mais confiante e seguro. Exercício 2. Estabeleça metas desafiadoras. Outra forma de desenvolver a coragem é estabelecer metas desafiadoras, que exijam que você saia da sua zona de conforto e se esforce mais. Por exemplo, se você quer aprender um novo idioma,
Defina qual é o seu nível atual, qual é o nível que você quer atingir, quais são os recursos que você vai usar, quanto tempo você vai dedicar, e qual é o prazo para alcançar sua meta. Exercício 3. Cultive uma mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento é aquela que acredita que as habilidades podem ser desenvolvidas com esforço e dedicação. Essa mentalidade favorece a persistência, pois faz com que você encare os fracassos como oportunidades de aprendizado, e não como limitações. Para cultivar uma mentalidade de crescimento, é importante elogiar o processo e não o resultado, adotar uma postura de curiosidade e não de conformismo. Os benefícios de ser corajoso. Maior autoconfiança. A autoconfiança é a crença na sua capacidade de realizar algo. Quando você enfrenta seus medos, estabelece metas desafiadoras e cultiva uma mentalidade de crescimento, você aumenta sua autoconfiança e passa a acreditar mais em si mesmo. Maior resiliência. A resiliência é a capacidade de se adaptar e superar as adversidades. Ao superar os desafios com coragem, você aumenta sua resiliência. Maior satisfação. A satisfação é o sentimento de prazer ou realização que você tem ao cumprir algo. Quando você tem coragem e persistência, você se propõe a fazer coisas que são importantes e significativas para você, e que trazem alegria e felicidade para a sua vida. Você também se sente mais satisfeito por ter superado seus limites e alcançado seus objetivos. 12. Tenha humildade e respeito. Quando então comeres com alguém, lembra de não veres somente valor para o corpo dos pratos postos à tua frente, mas que também é preciso que guardes o respeito para com o anfitrião. Epíteto. Os estoicos reconheciam os seus limites e as suas imperfeições, e não se orgulhavam nem se vangloriavam dos seus feitos ou dos seus bens. Eles tinham humildade e respeito por si mesmos e pelos outros, independentemente da sua condição social ou financeira. Mas como desenvolver essas qualidades no dia a dia? A seguir há exercícios simples que podem ajudar você a cultivar a humildade e o respeito. Exercício 1. Pratique a escuta ativa. Quando alguém falar com você, procure prestar atenção ao que a pessoa está dizendo, sem interromper, julgar ou dar conselhos não solicitados. Tente compreender o ponto de vista do outro, mesmo que não concorde com ele. Isso demonstra respeito pela opinião alheia e humildade para reconhecer que você não sabe tudo. Exercício 2. Reconheça os seus erros e peça desculpas. Ninguém é perfeito e todos cometemos erros. O importante é saber admitir quando erramos e pedir desculpas sinceras aos que foram afetados. Isso mostra humildade para reconhecer as suas falhas e respeito pelos sentimentos dos outros. Além disso, procure aprender com os seus erros e não repeti-los no futuro. Os benefícios que a humildade e o respeito trazem para a sua vida. Melhore os seus relacionamentos interpessoais. Ao praticar a humildade e o respeito, você se torna uma pessoa mais agradável e confiável para os outros. Você amplia as suas oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal, pois com humildade e respeito, você está sempre disposto a ouvir, a questionar e a se desafiar. 13. Tem equilíbrio e harmonia. Quando então comeres com alguém, lembra de não veres somente valor para o corpo dos pratos postos à tua frente, mas que também é preciso que guardes o respeito para com o anfitrião. Epíteto. Os estoicos buscavam o equilíbrio e a harmonia entre as diferentes dimensões da vida: o corpo, a mente, a alma, o trabalho, o lazer, a família, os amigos. Eles sabiam que o trabalho é importante, mas não é tudo. Eles não negligenciavam nenhum aspecto da sua existência, mas sempre eram moderados. Exercícios para se manter em equilíbrio são: Exercício 1. Pratique a autoobservação. Observe os seus pensamentos, sentimentos e reações diante das situações que você enfrenta. Não se deixe levar pelo impulso ou pela emoção, mas procure analisar as coisas de forma objetiva e racional. Pergunte-se: o que está sob o meu controle e o que não está? Como posso agir de acordo com a minha natureza e os meus valores?
O que posso aprender com essa experiência? Exercício 2. Pratique a indiferença. Não se deixe perturbar pelas coisas externas que não dependem de você, como as opiniões, as críticas, os elogios ou as ofensas dos outros. Não se compare nem se inveje com ninguém, mas foque em ser a melhor versão de si mesmo. Não se preocupe com o que você não pode controlar, mas sim com o que você pode fazer para melhorar a si mesmo e ao mundo. Esses exercícios podem nos trazer vários benefícios, como maior autoconhecimento e autocontrole, aumento na satisfação e felicidade, maior senso de propósito e significado. 14. Busque a felicidade interna. A felicidade do homem consiste em fazer o que é próprio do homem. Marco Aurélio. Os estoicos ensinavam que a verdadeira felicidade não depende de fatores externos, como o dinheiro ou os bens materiais, mas sim de fatores internos, como a virtude ou a sabedoria. Sendo assim, a felicidade é um estado de tranquilidade da alma, que resulta de vivermos em harmonia com a nossa própria natureza e com o destino. Exercício 1. Distingua a impressão da razão. Tenha consciência de sua mente e seus pensamentos. Saiba quando seus pensamentos estão sendo influenciados por sentimentos, e analise seus pensamentos. Decida racionalmente e assim livre-se das aflições. Exercício 2. Lembre de seus feitos e contemple o cosmos. Suas vitórias e seu rumo ao seu propósito são feitos a serem lembrados para reforçar sua consciência e confiança em suas capacidades. Lembre-se que o universo é enorme, que existem bilhões de estrelas em nossa galáxia, que séculos em termos astrofísicos são quase instantes para eventos cósmicos. Assim, nenhuma dificuldade que você enfrente é tão grande ou imutável. Exercício 3. Faça algo que você ama. Fazer algo que você ama é uma forma de expressar a sua essência, de se conectar com o seu propósito e de sentir satisfação e realização. Fazer algo que você ama pode ser um hobby, uma arte, um trabalho, um voluntariado, ou qualquer atividade que te traga alegria e significado. Uma forma de fazer algo que você ama é reservar um tempo na sua agenda para se dedicar àquilo que te faz feliz, sem culpa ou pressão. Os benefícios que você consegue ao alcançar a felicidade interna são: melhora o humor. A felicidade interna melhora o humor porque nos faz sentir mais satisfeitos, animados e motivados com a vida. O humor é o estado emocional que influencia como nos sentimos e como nos comportamos em cada momento, podendo ser positivo ou negativo. Promove o bem-estar geral. A felicidade interna promove o bem-estar geral porque envolve todos os aspectos da nossa vida: físico, mental, emocional, social e espiritual. O bem-estar geral é o resultado de uma vida saudável, equilibrada e harmoniosa, que nos permite desfrutar de cada momento com plenitude. O estoicismo é uma filosofia prática que nos ajuda a viver melhor e a cultivar virtudes como a coragem, a justiça, a temperança e a sabedoria. Se você quiser aprender mais sobre o estoicismo e como aplicá-lo no seu dia a dia, recomendo que você assista outros vídeos aqui do canal. Você também pode se inscrever para receber mais conteúdos sobre filosofia. Obrigado pela sua atenção e até a próxima!